Que bom que é nós cantarmos da fidelidade do Senhor. Que bom que é a gente saber que nós servimos a um Deus que é fiel, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, depositar diante dEle os anseios do nosso coração, sabendo que o Senhor é aquele que cumpre promessas, de um Deus que a gente pode esperar. Foi o que nós acabamos de cantar, de entoar ao Senhor. Espera, aguarde do Senhor. 2022, a equipe ministerial entendeu por buscar um tema, uma visão anual para a igreja. Em 2022, buscando ao Senhor, a equipe entendeu por trabalhar um tema: fazei discípulos. Em volta desse tema, fazei discípulos, orbitou todos os outros demais subtemas, séries, assuntos. E que legal que é a gente conseguir caminhar com passos bem definidos, não tateando como a esmo no escuro, mas de uma forma bem definida, sempre debaixo da direção do governo do Senhor. E a propósito, novamente, a equipe buscou uma direção da parte de Deus, sobre o que trabalhar, que tipo de visão dá para a igreja por ano de 2023. Aí buscando uma visão para a igreja do Senhor em 2023, buscou-se o tema, sabedoria para viver. Nosso tema anual de 2023. Entendendo que é um tema amplo, que comporta suas aplicações nos vários momentos e fases do ano. Sabe por quê? Em todos eles nós precisaremos de sabedoria para viver. Entendendo que, conforme diz a palavra, segundo Tiago, no primeiro capítulo, no verso 5, Tiago diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Dentro deste alinhamento, sabedoria para viver, começaremos hoje uma série, a lei das primeiras coisas, pensando em como nós vamos iniciar os primeiros meses do ano. E adentrar nesse assunto atrai para nós aquela realidade de que Deus não está esperando que nós entreguemos a Ele aquilo que está sobrando, se sobrar. Deus está aguardando que nós entreguemos a Ele a melhor parte, aquilo que é de especial. Ele espera sempre isso, a melhor parte. Primeiras coisas nos remete à ideia de primícias, que é a primeira parte da colheita, dos frutos, nos remete à ideia da primeira parte dos animais nascidos de um rebanho. A primeira parte sempre está muito atrelada, aproximada com a melhor parte, o que é de melhor. Quer um exemplo? Na festa de aniversário, para quem que vai a primeira parte do bolo? É algo especial, a primeira parte. Pois o que nós daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem dado, a primeira parte. Eu quero convidar, por favor, você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Nós iremos também projetar, está aparecendo no nosso telão, você que nos acompanha pela internet, vai aparecer aí no seu monitor. Gênesis 22, nós iremos ler dos versos 1 ao 18. Diz assim a palavra: depois destas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho Isaque, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá
Repita comigo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás dele um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Pai, obrigado pela tua palavra. Seja, Deus, mais uma vez servido em nos usar. Que o Senhor possa levar todo o pensamento cativo e que essa palavra, diante das multiformas, possa ser aplicada a cada um que aqui está, a cada um que acompanha pela internet também, a fim, Deus, de que nós sejamos, por meio da ação do Senhor, chacoalhados nessa manhã, impactados. É o que oramos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Importante estar trabalhando um pouquinho o contexto da qual o enredo dessa história de Abraão está inserido, que está logo no começo da Bíblia. Primeiro livro, Gênesis. Falando sobre o começo da Bíblia, primeiro livro, ainda dá tempo de você iniciar o seu plano de leitura bíblica. Hoje é apenas o 8º dia. Não estamos tão atrasados assim. Dá tempo de dar uma corridinha e atualizar essa nossa leitura. Basta você pegar o seu guia e começar hoje mesmo. O guia está disponível ali no balcão do espaço, conexão. Mas para aqueles que iniciaram a leitura, estão seguindo a leitura bíblica, assim como mencionou o pastor Francisco, hoje é dia 8, e é recomendado pelo nosso guia que nós leiamos hoje entre os capítulos 22, dos capítulos 22 ao 24. Exatamente 22 é o capítulo que nós acabamos de ler. E a Bíblia, então, ela, lá no começo, ela começa pela Deus criando todas as coisas, criando o homem, mas aí vem a queda, vem o pecado original. Diante da desenfreada corrupção do homem, Deus resolve exterminá-lo, em razão daquilo que ele havia se tornado. Aí nós temos a narrativa a respeito de Noé, e também a devastação do gênero humano, quase devastação pelo dilúvio. Depois é descrito a genealogia de Sem. Sem é filho de Noé. E na descendência de Sem aparece pela primeira vez Abrão. Abrão, filho de Tera, lá no capítulo 11. Abrão foi o tipo de homem que Deus tinha uma comunicação especial. Deus falou para ele. Deus parou tudo para falar com ele. Falou assim: Abrão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá nesse lugar, Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você um grande povo. Ele obedeceu, não foi sozinho, levou o seu sobrinho Ló, e é verdade, de fato, Deus abençoou, prosperaram grandemente, a ponto, conforme registra as Escrituras, daquela terra não comportar mais Abrão e Ló, o seu sobrinho. Isso porque os seus bens, os seus gados se transformaram em tamanhos que não cabia mais. Aí se separaram, cada um foi para um canto. Depois disso, Deus prometeu a Abrão um filho, fez com ele uma aliança, mudou o nome dele de Abrão para Abraão, mudou também o nome da esposa dele de Sarai para Sara. E novamente Deus lhe apareceu, acompanhado então por 2 anjos, e foi anunciado que Sara daria luz a um menino no próximo ano. Aquilo foi recebido com muita estranheza por eles, para não dizer com incredulidade.
considerando até que a palavra diz que ela no seu interior, ela riu, porque ela estava com 90 anos, e o senhor dela, o marido dela, estava com 100. Então, diante desse cenário tão improvável, Deus providencia a resposta a um clamor agoniado de uma mãe que queria gerar. Concebeu a ela e a Abraão, o primogênito, Isaque, uma figura muito importante dessa narrativa que nós acabamos de ler. Então, início do ano, governo novo no nosso país, novos planos pessoais também, planos de conquistas, novos desafios. Vou fazer uma lembrança a você. Você ainda tem 357 dias para perseguir, para realizar e buscar realizar em Deus esses planos para 2023. Mas o que nós mais precisamos é de sabedoria para viver em 2023. E quero pensar com você as situações que nós precisamos aprender com essa passagem, de que Deus se importa que nós entreguemos a Ele as primícias. Pois foi exatamente isso que Abraão entregou. Abraão entregou a sua primícia, foi o seu primeiro filho. Diante deste cenário, pensamos no seguinte tema para essa mensagem: é sempre uma prova entregar a melhor parte. Vamos ler juntos? É sempre uma prova entregar a melhor parte. No verso 1 nós encontramos a confirmação de que Deus provou a Abraão. Disse assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E disse-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Ele foi submetido a uma prova do Senhor. Então nós veremos as lições das provas às quais Deus submeteu Abraão. E a primeira lição que eu quero pensar com você é a prova no improvável. Isaque era o filho tão esperado de uma mãe estéril, Sara. Sara era uma mulher com 90 anos. Abraão tinha tido um outro filho com Agar, que era, por sua vez, a serva de Sara. Foi Sara quem tinha pedido. Mas filhos desse casal, o primeiro foi Isaque. Isaque foi fruto de uma gravidez absolutamente improvável. Só uma família que lidou com um quadro de infertilidade sabe o que é esperar por um filho. Só uma família que está aguardando o que é ter a bênção de um bebezinho em casa e ele não está vindo, sabe o que é essa expectativa. E as promessas que começam a circundar de zelo, de cuidado quando ele chegar. Só uma família que possui apenas um filho sabe o que é o significado de um filho unigênito. Só tem um. A propósito, nós vivemos isso durante bastante tempo. As pessoas falavam assim para nós: nossa, vai ter só um. Sabe por que eles falavam isso para nós? E diziam assim, complementando e explicando: porque depois que bate as asas, a casa fica tão sozinha. E de fato ficou sozinha a nossa casa, quando a nossa primeira filha bateu as asas e foi morar fora. Mas graças a Deus, que depois de 14 anos nós tivemos a nossa segunda filha, a Momô. Mas eu quero exercitar com você a sua imaginação, a você a se colocar um pouquinho na situação familiar de Abraão. Você que tem só um filho, pensa bem o tipo de amor que você tem por ele, o tipo de espaço que esse unigênito guarda no seu coração, aquilo que você seria capaz de fazer por esse único filho seu. Pensa, você só tem um. E se você tem dois, ou mais de dois, qual que é o espaço que tem no seu coração por esses filhos? Que tipo de amor você nutre todos os dias por eles? Quais são as preocupações que você carrega em razão desses filhos? E se você ainda não tem filho? Se você ainda não recebeu, está guardando essa bênção, não desanima não. Olha para a história de Sara. Porque se você olhar para a história de Sara, você vai entender e vai acreditar que Deus é capaz de encher o seu ventre. Porque ainda que exista um improvável diante dos homens, para Deus, tudo pode. Amém? E se eu perguntasse para vocês,
Vocês que foram pensando junto comigo, quem de vocês sacrificaria um filho? Eu não sei se alguém iria se manifestar rapidamente. Deus pediu, eu sacrifico. Sacrifica esse primeiro, ou aquele. Mas eu fiquei pensando que essa pergunta hoje é muito difícil de ser respondida, porque cada vez mais as famílias têm menos filhos. Antes as famílias eram muito numerosas, hoje não, é 1, 2. Algumas outras situações, 3, um pouco 4 e aí, por aí vai. E eu fiquei pensando, e se essa pergunta fosse feita por uma mãe que tem vários filhos? Dona Maria da Silva Mota. Dona Maria da Silva Mota, em dezembro, agora do ano passado, ela foi homenageada pela Câmara Municipal de Dourados, como ela recebeu o título de cidadã douradense. Recebeu também da Câmara Municipal de Dourados o Jubileu de Pinheiro, em razão dos seus 98 anos, que é mãe do presbítero Wagner Mota. E por que eu fui falar com ela e pedir para fazer essa pergunta a ela? Porque a Dona Maria da Silva Mota, ela teve 16 filhos. Teve 5 gestações que foram interrompidas, quase era para ser 21. Mas 16 filhos talvez ainda não fosse muito, em razão daquilo que ela poderia contribuir. Ela ainda cuidou de 9 filhos do coração. 9. Fez a conta? 16 mais 9? Esses outros 9 estavam espalhados entre netos e sobrinhos, 25 filhos. Aí foi para Dona Maria que eu fiz a pergunta: a senhora daria um filho? O primogênito ou o outro? Sabe o que ela respondeu? Não, não daria. Mas ela disse assim: se Deus pedisse, eu me daria no lugar de qualquer um desses filhos. Dona Maria, a senhora pode fazer um sinal? Só levantar a mãozinha. Dona Maria está ali no canto, ó. É isso, uma salva de palmas, por favor, para Dona Maria. Dona Maria, a gente louva a Deus pela sua vida, pela sua história, por tudo isso que hoje, em razão da sua vida, edifica o nosso coração. Parabéns pelo exemplo da senhora, parabéns também pelo seu amor. No verso 2, Deus fala assim: tome o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Deus falou assim: você ama este, né? E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei, que eu lhe indicarei. Deus estava provando a fidelidade de Abraão, usando aquele filho da gravidez improvável. O texto não nos fala que Abraão idolatrava o seu filho. O que o texto registra, o que nós sabemos, é que ele era um pai de 100 anos. Mas o texto claramente nos diz que Deus sabia do amor que Abraão tinha por Isaque, o seu filho. Pega aquele seu filho, aquele que você ama. É assim que Deus se refere nesta situação. Mas sobre idolatria, às vezes a gente é capaz de idolatrar tantas coisas. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca numa situação que está mais alta do que Deus, num lugar que deveria ser só ocupado por Deus. A gente pode idolatrar o trabalho, gastando tanto tempo lá no trabalho e tantas coisas, que às vezes a gente chega em casa e a gente não é 1/3 do que nós somos no trabalho. Eu estou falando de gentileza, eu estou falando de tentar trazer para dentro de casa o melhor. Eu estou falando de dentro de casa ser uma boca do Senhor e não alguém cansado, estafado, impaciente, cansado da correria do dia todo. E às vezes a gente é capaz de fazer isso, se dedicar mais ao trabalho do que a Deus e do que a nossa família. Nós corremos o risco também de idolatrar o dinheiro, os bens materiais. Pode se tornar até um Deus em nossa vida o dinheiro. Inclusive, tem membro dessa igreja que não pode declarar que é um dizimista fiel, porque não dizima. Que nunca participou de uma campanha de construção. Sabe por quê? Agarrado ao dinheiro. Idolatrar a sua academia, um hobby. Não que fazer estas coisas seja errado. O diferente dessa situação de estar se envolvido demais com essas coisas,
é quando você começa a dizer assim que não tem mais tempo para Deus, o mesmo tempo que você tanto se dedica a esse tipo de atividade. Ou ainda, ler a Bíblia, se relacionar com o Senhor, não dá tempo de fazer outras coisas. Idolatrar um ministério, começar a se relacionar apenas com as coisas de Deus e não uma relação com o Deus das coisas. E se Deus chegasse hoje e pedisse para você: larga tudo isso que está tirando o seu tempo comigo, o que é que você faria? Paulo, falando aos Coríntios na primeira carta, lá no capítulo 10, verso 14, ele nos traz uma recomendação. Ele diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria, pois foi uma das causas pelas quais o povo hebreu penou tanto no deserto. Sobre a quem adorar, Jesus, quando tentado por Satanás no deserto, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, no verso 8, Jesus diz assim, lhe respondendo: está escrito, dizendo para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, se existe algo na sua vida que está ocupando uma posição mais alta do que Deus, que você seja encontrado em obediência em nome de Jesus. Retira essa situação de lá. Abraão não deixou que nada ficasse entre ele e Deus, ainda que fosse o seu filho improvável. A história de Abraão ainda nos remete a pensar, diante desses improváveis da nossa vida, que nós não devemos deixar de acreditar, pois se Deus agir, quem é que vai poder impedir? Os improváveis da vida disseram para Sara: Sara, passou os costumes das mulheres, já foi o seu tempo, seu ventre está ressequido, só lhe resta a morte. Talvez você possa estar agora vivendo o improvável de um diagnóstico médico, um desengano, ou ainda um querido seu, ou ainda um improvável econômico na sua empresa, na sua vida pessoal. Quem sabe, um improvável ainda nessa reviravolta que o seu casamento precisa ter. De repente ele está do tipo que não dá mais, precisa de um cuidado do Senhor. Ou os improváveis da vida ainda possam estar colocando você, ou um querido seu, com problemas sérios, de droga, de bebida. Aqui deixa eu abrir um parênteses para vocês. Deus pode agir de tamanha forma no meio dos bêbados e drogados, que pode fazer dele virar um pastor. Não se esqueça, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos pelo poder dele que opera em nós. Então, independente do tamanho do improvável da sua vida, diante do nosso Deus, o improvável se torna pequeno, se torna provável e se torna possível. Primeira lição, prova do improvável. Segunda lição, a prova do tempo. Olhando para o texto, é possível que nós identifiquemos dois momentos, dois tempos muito importantes. Nesse enredo de Abraão, na tentativa de apresentar o seu filho em sacrifício. O primeiro tempo é tempo de esperar. É tempo de aguarde. O tempo que Abraão teve que esperar até que a promessa do Senhor se cumprisse. Quando Abraão recebeu a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, ele estava com 75 anos. Gênesis capítulo 12, verso 4. E quando essa promessa se cumpriu, nascendo-lhe o filho da promessa, Isaque, ele estava com 100 anos. Gênesis capítulo 21, verso 5. Fez a matemática aí? Rapidinha, né? 175, 25 anos ele esperou. O que geralmente ocorre é a vontade de parar de orar, quando Deus demora para responder. Mas a palavra vai nos ensinando que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Persevere. Abraão foi alguém que perseverou. Na carta que o autor escreve aos Hebreus, no capítulo 6, verso 15, diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. O que é que você poderia dizer para o povo de Israel?
camelando, peregrinando, por 40 anos em busca da terra prometida. 40. O que você diria para aquela mulher do fluxo de sangue, sangrando, 12 anos consecutivos? Pouca coisa naquele tempo ela podia fazer, naquela situação. 12. E às vezes a gente tem esposa, também tem marido, que reclama quando isso acontece por 5 dias. O que você diria para o paralítico do tanque de Betesda, que aguardou o seu milagre por 38 anos? Dá vergonha na gente. Dá vergonha porque não veio a semana passada. Dá vergonha que não veio um mês. Deus está demorando, dá vergonha. Às vezes a gente vai passando de um texto da palavra para o outro, sem parar para perceber que essas situações são registradas. E elas representam um retrato de quase toda uma vida. Uma vida de espera, de clamor, de confiar e de buscar a Deus. E olhamos às vezes para esses textos sem perceber que essas situações que afligia a estas pessoas são situações que não tinha mais recurso nenhum. Não tinha recurso tecnológico, não tinha recurso financeiro, então não tinha nada. Às vezes a gente vai deixando de esquecer que essas causas e essas situações, diante da perspectiva humana, devia esmurecer, devia desistir, porque não tinha recurso nenhum que não acreditar no Senhor. Mas louvado seja Deus, daqueles que esperam confiantemente no Senhor. Por isso eu vou falar para você, não esmoreça, persista, persista na prova do tempo. Se Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Atentemos aos ensinos de Paulo falando à igreja tessalônica, no 5º capítulo, verso 17. Orai sem cessar, não para, não desista. O que nós devemos fazer é se amparar nas promessas do nosso Senhor, de um Deus que ouve oração, de um Deus que atende no seu tempo, segundo a sua soberana vontade. Vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Tempo de esperar. Agora, antagonicamente falando, ao contrário, tempo também, nesse texto, de não esperar. Não esperar, dá aquela ideia assim, ó, não espera, não deixa para amanhã. Sabe o que me traz à mente? Uma palavra, procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é você deixar para amanhã aquilo que você pode ou você deveria fazer hoje. E tem gente que vai fazendo isso, no trabalho, vai embarrigando, vai fazendo isso, na faculdade, trabalho, vou entregar o relatório, que dia vai fazer o relatório? Eu não sei, ainda tem um prazo. Quando é o prazo? O prazo é depois de amanhã. Quando vai ser a entrega do TCC, do seu trabalho, do seu estudo? Vai ser, daqui a pouco eu faço, para amanhã. Procrastinando assuntos familiares, procrastinando assuntos em casa. Faz quando? Faz quando não dá mais. Faz quando já tem um problema instalado. E eu quero dizer para vocês que quanto mais difícil a tarefa, mais fácil é procrastinar. Quanto mais complexo, é mais fácil a gente nos auto-sabotar. Inventarmos uma desculpa, uma justificativa e deixar para depois. E Abraão, o que ele fez quando ele recebeu o desafio, a tarefa mais difícil da sua vida? Vejamos os versos 2 e 3. Deus falou para ele, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, levantou-se de madrugada. Deus não se deu o trabalho nem de levantar à tarde, de madrugada. Eu tenho um assunto sério com meu Deus para tratar. Na primeira oportunidade, Abraão, diante do que ele deveria fazer, ele atendeu um comando da parte de Deus. Não esperou. Ficou esperando na madrugada, primeira oportunidade. Juntou o que ele precisava juntar, fez o que ele precisava fazer e partiu. Por vezes, Deus diz para a gente alterar comportamento e postura, e a gente fica assim, procrastinando, para frente. Deus às vezes diz para a gente, começa a ler a Bíblia. Ai, se é para o pastor, se é para os outros irmãos, que é o líder de A, de B e C. Deus fala para a gente, começa a servir ao Senhor. Estou te dando dons, talentos, e você está enterrando.
enterrando. Comece a dar passos para se membrar dessa comunidade de fé. Batiza. Isso é uma fala para você que está frequentando essa casa de oração há anos e nunca se posicionou. A propósito, o PCA Novos Membros vai começar em abril, mas você ao final pode passar lá no espaço Conexão e já dar o seu nome. Eu quero fazer o PCA Novos Membros. Está na hora. Procrastinando quando você deixa de ser o marido que deveria ser presente na sua casa, na sua família. Deixa para depois eu você. Agora eu tenho que produzir. Esse assunto é menos importante. Procrastinando quando você deixa de ser uma esposa que atende às necessidades do seu marido, deixa de atender às necessidades da sua família. Ou ainda nós podemos procrastinar quando nós deixamos para amanhã o parar de falar palavrão, ou ainda parar de consumir aquela bebedinha que você consome, que você diz que não tem mal nenhum, mas toda vez que você consome, traz uma instabilidade na sua casa que Deus sabe o que passa lá dentro. Parar de murmurar, parar de reclamar, começar a agradecer, ter um coração contente com aquilo que Deus te deu. Parar de se irar, meu irmão, tem autocontrole, domínio próprio, freia sua língua. Parar de ser maldizente, fofoca. Ao invés de não edificar, está destruindo os outros à volta. Não procrastina esses assuntos não, para. Se Deus tem um chamado para uma mudança de postura, olha para a história de Abraão, se encoraja, faz que nem ele, não deixa para depois, muda agora. Primeira lição, a prova do improvável. Segunda lição, a prova do tempo. E terceira lição, a prova da fé. Certa vez no início da minha caminhada cristã, eu fui na casa de um irmão. Fomos convidados e tinha uma situação lá na casa desse irmão. E aí alguém nos chamou para ir para a garagem dessa casa. E eu fiquei admirado. Eu fiquei deslumbrado em razão da garagem que o irmão tinha. Ele tinha comprado tudo aquilo que ele sempre sonhou. Todos os tipos de veículos que ele gostaria, ele tinha lá. Eu falei veículos no plural, tudo era no plural. E quando ele percebeu entusiasmado assim, aí ele falou assim para mim, olha, no começo não foi assim não. Aqui na nossa casa nós tivemos limitação, foi de alimento. Nós padecemos aqui em casa, foi difícil no começo. E esse irmão disse assim, se Deus, lá no começo, caminhando com Ele, me desse tudo o que eu tenho hoje, todas essas coisas não seriam para mim naquela época uma bênção, seria uma maldição. Sabe por quê? Eu não teria sabedoria da parte do Senhor para lidar com isso. Tem que ter sabedoria. Que ensino valioso esse que Abraão deixa para nós. De que vale a pena se posicionar diante de Deus. Que Deus é fiel para cumprir. Se Deus falou para a sua vida, vai. A obediência sempre arrasta a bênção do Senhor. Obediência e bênção. Quer ver essa correlação de forma muito clara? Uma tarefinha para casa. Deuteronômio capítulo 28, dá uma olhadinha. O tipo de situação, consequência, resposta que traz a ação da obediência. Deuteronômio capítulo 28 para você ler depois. A fé de Abraão foi provada e Deus encontrou o fiel. Depois Deus ordenou a sua bênção. Deixa eu reprisar com você um trechinho que nós acabamos de ler. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Essa prova a qual ele foi submetido, em vez de destruir Abraão, colocou ele no topo da sua vida espiritual, no topo. Ele desenvolveu uma fé inabalável em Deus, ao ponto de ser conhecido como o pai da fé. Romanos capítulo 4. Os estudiosos entendem que Abraão acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho
após o sacrifício. E por que eles entendem isso? Quando eles olham lá para o verso 5. Quando Abraão fala aos seus servos: eu e o rapaz iremos até lá, fiquem vocês aqui, vai só nós dois, vamos subir o monte, eu e o rapaz, nós dois. Havendo adorado, voltaremos quem? Ora, eu e o rapaz, voltaremos para junto de vós. Deus nos submete, Deus nos prova, sempre com o objetivo de nos purificar, de nos santificar, de fortalecer a nossa fé. Deus provou o seu povo no deserto. Deuteronômio capítulo 8, diz assim, no verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E a obediência de Abraão arrastou as promessas da aliança, que seriam confirmadas, cumpridas por meio, depois do seu filho Isaque. Com certeza, Abraão deve ter sentido um ufa, ai que alívio, quando ele viu aquele carneiro enroscado lá naquele arbusto. Falou, glória a Deus. E que a gente não fale em testes muito menores do que esse ao qual foi submetido Abraão. A obediência de Abraão, ela corresponde a um amor perene, eterno, de Deus por mim e por você, na pessoa do seu Filho unigênito, Filho único e amado, Jesus Cristo, que foi dado em nós também por sacrifício. Se você tem tido a sua fé provada nesses dias, diante dos improváveis da vida, permaneça fiel. Sai daqui com o seu coração fortalecido. Não desanime, ainda que esteja demorando, não desanime. E aquilo que é para começar a fazer, que Deus tem falado e você tem procrastinado, ei, começa agora. Creia, confie, que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. E que quando as coisas ficarem bem difíceis para você, quando a prova apertar, quando você não souber mais o que fazer, a ponto de você perguntar: Senhor, cadê o carneiro? Cadê o carneiro, pelo amor de Deus? Lembra de uma coisa: Deus proverá. Deus prova, Deus ensina, e depois Deus derrama a sua bênção. Enquanto nós cantamos essa canção, você que entendeu que o Senhor hoje tinha uma mensagem para o seu coração, de que nos improváveis da vida Ele manifesta a sua graça, uma mensagem de você ser fortalecido pelo Senhor no tempo, na prova do tempo, na prova da fé. Quero que você, enquanto nós cantemos essa oração, que você se derrame na presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. E eu quero, por favor, convidar vocês a mais uma vez se colocarem em pé.